Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu fiz um conteúdo bem especial, bem legal para vocês, com novidades, tá? Sobre a placa boleadora. Vamos fazer umas demonstrações, vamos ensinar como corrigir erros que tem acontecido com algumas pessoas. Algumas pessoas não também assistiram o tutorial que tem aqui no canal, né? E vem nos perguntar sobre o ponto não tá legal, tá grudando a massa, não tá ficando do peso correto, todas iguais. E são coisas que a gente já explicou no tutorial e que mesmo assim a gente tem que praticar. Eu pratiquei bastante, eu tive dificuldade no começo, justamente para eu poder ver um ponto legal para mostrar para vocês não terem tanta dificuldade. Mas algumas pessoas vêm me procurando falando, olha, eu não quero mudar o ponto da minha placa, eu não vou mudar o ponto da minha placa, do meu doce, não vou mudar o ponto do meu doce, não vai ficar legal. Infelizmente, se você não adaptar o ponto do seu doce para a placa, não vai dar certo, gente. Não tem jeito, o problema não é a placa e o problema também não é o seu doce. O problema é chegar no ponto certo, é uma adaptação que a gente precisa passar para ter sucesso com o produto, tá bom? Então eu tô aqui para falar sobre quando errar. Eu coloquei na placa e deu errado. Eu fiz duas massas, uma num ponto correto, no mesmo dia, outra num ponto que ficou um pouco mais mole, naquele ponto que até dá para enrolar na mão, mas um pouco mais mole que esse. E eu congelei essas duas massas, já tem um tempo, em torno de 10, 15 dias. E eu vou descongelar elas hoje aqui pra vocês e eu vou mostrar as duas, tá bom? E aí uma, ela tá ótima para se trabalhar e a outra, ela não está. A outra, nós vamos corrigir ela sem perder nem um pouco do nosso produto, sem perder a qualidade e podendo usar ela na placa depois, tá? Então, vamos mostrar todos esses passo a passos aqui e eu fico à disposição, eu sempre falo isso pra vocês, tanto no Instagram como aqui nos comentários, pra tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, fiquem aí, fiquem tranquilos, podem me chamar, que a gente tá aí pra ajudar. Uma outra coisa que perguntam muito é sobre o peso de 15 gramas, porque ela faz 4 tamanhos, né? Nós descobrimos recentemente que ela também porciona o tamanho de 15 gramas. Nós vamos mostrar aqui nesse tutorial também, e vamos fazer alguns vídeos curtos também mostrando essa parte, porque como não tá no tutorial principal, aquele do QR Code, nós vamos estar mostrando isso mais vezes para vocês irem pegando como é que faz esse tamanho também. Então, ela faz 4 tamanhos, ela porciona os 4 tamanhos, 10 gramas aproximadamente, 10 gramas, 13 gramas, 15 gramas e 17 gramas, aproximadamente. Depende da sua receita. Tem pessoas falando, nossa, eu fui bolear 13 gramas, ficou tudo do mesmo tamanho, mas ficou com 11 gramas. Sua receita pesa menos do que a minha, menos do que da fulana, menos do que da ciclana. Então, ela é aproximadamente. Mas eles vão ficar todos do mesmo tamanho. Pode oscilar aí 0,2, 0,3 gramas de um pro outro. Pode acontecer, como acontece quando a gente pesa na balança. Mas eles vão estar todos do mesmo tamanho, não é nada que vai interferir na sua produção, no seu resultado final, tá bom? Então eu vou mostrar tudinho pra vocês aqui e bora comigo pra cozinha. No ponto ideal, e essa aqui não, essa aqui tá molinha, não tá num ponto bom. Então eu vou mostrar pra vocês primeiro a do ponto ideal. Essa é de ninho. Ó, como ela tá. Ela tá em temperatura ambiente. Ó. Ó. Essa é a consistência. Não é dura, mas é cremosa. Mas é, ó, firme, tá? E essa daqui é a que não dá certo. Se eu colocar lá, ela gruda. Ó. Ó. Ela já gruda até na luva, ó. Vendo? Ó. Ela não tá no ponto ideal. Aí a gente perde ela? Não. Vamos fazer o processo de cozimento de novo. Acompanha aqui comigo, ó. Eu já deixei aqui, ó, plástico filme pra gente armazenar. Panela, ó.
Vou colocar aqui de volta na minha panela que eu faço os doces. Vou ligar o fogo. Para. Vou deixar no fogo mais alto. E a gente vai agora esquentar essa massa aqui e voltar a cozinhar ela. Ó, ela já esquentou, já ficou molinha, ó. Aparentemente ela já tá no ponto, mas se não deu certo lá, na verdade não está no ponto. Então, eu vou cozinhar aqui por mais uns 5 minutinhos, deixar chegar a um ponto mais firme que esse. Ó, não deu nem 5 minutos, deu uns 3 minutinhos, quase 4, ó. A gente já passa a espátula no meio e ele não volta a se unir. Já está caindo em blocos, ó. Então, a gente desliga o fogo. Continua mexendo até ele dar uma leve esfriada. Pra não grudar na panela, ó. E esse é o ponto que ele tinha que ficar. Demora pra cair, cai em bloco. Tá cremoso, tá firme. É esse o ponto. Vamos colocar aqui, ó, no nosso plástico filme. Vamos embalar. Ainda quente. Ó. Vou deixar descansar, esfriar. Ou em temperatura ambiente ou na geladeira. E vamos testar ele na placa. Então, agora vamos começar o nosso passo a passo, tá bom? Vale sempre lembrar, como eu sempre falo pra vocês, que a nossa placa ela é dividida em duas partes. Ela tem 4 cavidades menores e as 6 maiores. Então, cada uma dessas, usada individualmente, faz uma gramatura. O lado direito, trabalhando sozinho, ele vai fazer 10 gramas. O lado esquerdo, trabalhando sozinho, ele vai fazer 17 gramas. Cortando do lado menor, boleando do lado maior, vai fazer 13 gramas. E se eu cortar do lado maior e bolear do lado menor, ele vai fazer 15 gramas. Esses pesos, essas gramaturas, elas variam de cada receita, tá bom? O que importa é que eles vão ficar todos do mesmo tamanho, mas ele pode ter uma variação, tá? De peso. A sua receita não é igual à minha. Eles têm uma variação de 0,2, 0,3 de um para o outro, porque pode acontecer, isso acontece na balança tradicional, a não ser que seja uma balança de alta precisão, mas nossa balança culinária, ela tem essa variação e o nosso brigadeiro também vai ter, tá bom? Só que nada influencia no resultado final, vão ficar todos porcionados do mesmo tamanho. Vou mostrar mais de pertinho para vocês. Eu tenho aqui, ó, duas massas. Essa daqui é aquela do começo, no início do vídeo que deu errado, lembra? Ficou congelada e ela agora tem tá com a textura correta. Nós conseguimos reverter e arrumar a massa, então não se perde a massa quando ela tá mole demais. E essa aqui é uma de brigadeiro branco, que é aquela receita tradicional que a gente tem no nosso primeiro vídeo, tá bom? Eu vou porcionar elas em 4 partes, porque eu gostaria de mostrar pra vocês as 4 variações de tamanho que elas têm. Então, eu vou fazer aqui 4 tipos de brigadeiro diferente, tá? Essa é de churros, essa é de brigadeiro branco. Eu vou dividir ela em 2 partes e uma parte eu vou colorir pra gente fazer um brigadeiro colorido diferente.
Eu vi essa dica aqui, eu achei bem interessante. Ó, vou já mostrar pra vocês. Esse daqui, ó, é leite ninho colorido com corante em pó da Fab. Um pó de decoração. Bem pouquinho, você chega na cor que você quer, ó. E fica bem bonito. Eu vou mostrar de pertinho já pra vocês. E eu vou colorir ela de lilás, que eu acho que vai dar um contraste bem legal. Só untar um pouquinho as mãos. Vou pegar um pouquinho da nossa massa. E eu vou colorir ela. Dar uma corzinha nela. Corante em gel lilás. Aqui, ó, é só sovar ela. Essa daqui. Vamos por partes, tá bom? Então, pessoal, vamos por partes. Eu vou começar do menor para o maior. Vamos bolear agora 10 gramas. Vou filmar de pertinho para vocês. Vou untar bem levemente com desmoldante. É bem pouquinho mesmo, tá, gente? Não pode ficar muito oleoso. E eu vou fazer o de churros, porque ele fica melhor no de 10 gramas, porque nós vamos rechear. Então, ele tem que ser um pouquinho menor, se a gente quiser que ele fique entre 13 e 15 gramas. Então, vamos lá. Colocou do lado direito. Vai fazer o cilindro. Certo? Ó, cilindro. Volta pro lado direito. Que ela é um pouquinho menor, então você pode tirar um pedacinho aqui. E você vai porcionar ele do lado direito. Ó, já cortou, já saiu porcionado. Aqui, ele tá porcionado, são bolinhas menores, certo? Depois a gente vai pesar pra ver se tem 10 gramas mesmo, tá bom? Ver se essa receita rende de 10 gramas. Eu vou separar esses daqui, nós vamos recheá-los depois. Vou lavar minha luva aqui. Nós vamos fazer o de 13 gramas. De 13 gramas, eu vou usar o nosso brigadeiro branco, tá? Para nossa massa do lado direito, para cortar. Cortou, retira os cilindros com cuidado para não esticar. Se a gente esticar ele, vou fazer com um para vocês verem, mas se a gente esticar eles, ó. Por exemplo, na hora de eu tirar, se eu der uma esticadinha nele assim, por ser uma massa cremosa, ele já não vai ficar todos do mesmo tamanho. Então, ó, eles têm que estar na mesma grossura. Coloquei do lado esquerdo. E vamos bolear. Aqui temos os de aproximadamente 13 gramas. Então, eu vou colocar um do ladinho do outro para depois a gente pesar, tá bom? Esses que ficaram menorzinhos a gente descarta. Então, aqui são as bolinhas de 13 gramas, 10 gramas, 13 gramas. Agora, o de 15 gramas. Vamos fazer o de 15 gramas. Vou fazer com o de churros. Vou untar um pouco as minhas mãos.
Vou cortar, é ao contrário, do lado esquerdo. E vou colocar eles do lado direito para fazer 15 gramas. Bom, tá vendo que aqui, ó, elas terminam aqui, o lado menor? Então, esse lado aqui maior, ó, eu não vou puxar a massa, porque pode interferir. Vou até virar aqui, ó. Mas esses aqui, que cair para esse lado, eu vou descartar, porque ele não vai estar na gramatura correta. Direito com direito, eu vou porcionar eles do lado direito. Correto? Ó. Saíram cilindrinhos. Que tudo indica que seja o de 15 gramas. Vamos pesar. Bom? E agora o de 17 gramas. Vou juntar mais um pouquinho. De 17 gramas, deixa eu lavar minha mão primeiro. Esquerdo, certo? Então, vou pegar aquele que a gente coloriu. Vou untar um pouco a minha luva, porque na luva gruda. Ó. Vou posicionar do lado esquerdo para cortar. Cortou. Ó. Cortou. E vou voltar ele para o lado esquerdo. Bom? Voltei. E vou boleá-los do lado esquerdo. Ó. Porcionou os de 17 gramas. Deu para entender? Então, lado direito, cortando e boleando aproximadamente 10 gramas. Lado esquerdo, cortando e porcionando aproximadamente 17 gramas. Se eu cortar do lado direito e bolear do lado esquerdo, eu tenho bolinhas de 13 gramas. E se eu cortar do lado esquerdo e bolear do lado direito, de 15 gramas. Vamos pesar agora. Então, agora vamos começar com as pesagens pelo primeiro, que foi o de 10 gramas. 10. 11. 11. 10. 10. E 11. Então, eles estão entre 10 e 11 gramas. Deve estar entre 10 e 10,5, porque essa balança não é de precisão, ela só faz de 1 em 1 grama. Então, deve estar mais ou menos nessa faixa etária de peso. Mas todos do mesmo tamanho, como vocês podem ver. Agora, vamos para o de 13 gramas. Vamos lá. 13. 12. 13. 12. 12. 13. Então, eles estão entre 12 e 13 gramas, né? 12,5, mesma coisa que eu falei pra vocês, porque é de 1 em 1 grama. Agora, vamos testar o mais esperado, que é o de 15 gramas. Vamos ver quanto que eles estão pesando. 14. 15. 15. 15. 14. 15. Então, é isso. Entre 14 e 15. Certinho, todos do mesmo tamanho. Bem padronizado. Agora, 17 gramas. Vamos ver. 18. 17. 17.
17, 17. Vamos passar os confeitos. Ó. Passar aqui os confeitos. Quando eu trabalho com leite ninho, eu gosto de peneirá-los, ó. Para eles ficarem mais delicados, ó. Tá? Boleia bem. Vou confeitar todos. Prontinho. Aqui pro de churros eu tenho açúcar e canela. São esses pequeninos. São esses menores. Eu vou só passar. Vou fazer agora os brancos. Ah, uma dica importante. Como a placa ela não precisa ser muito untada, às vezes o seu brigadeiro por fora tá seco, certo? Então, ó, demora a grudar o granulado, fica difícil de grudar o granulado, ó. Então, o que eu aconselho? Molhe as mãos, umedece as mãos, na verdade, e boleia eles com as mãos úmidas. Por quê? Porque aí ele vai grudar com mais facilidade. Dá uma molhadinha na mão, ó. Passa a mão úmida neles, ó. Aqui, ó. E aí, eles vão grudar perfeitamente no doce, ó. E aí, você só ajeita. Só dá o seu acabamento. Ah, Jéssica, mas será que há necessidade de fazer 4 gramaturas numa peça só? Geralmente a gente trabalha com uma, no máximo 2 gramaturas. Gente, vamos analisar uma coisa aqui comigo. Esse daqui, por exemplo, o de churros, o primeiro que eu fiz, eles têm 10 gramas, tá? Eles são assim, 10 gramas. O confeito deles é só açúcar e canela, confeito leve, certo? Quanto que tá o peso final deles? 11 gramas. Vou pegar outro aqui, ó. 11 gramas. Então, se ele for um confeito fino, tipo açúcar, canela, leite ninho, ele vai aumentar no máximo 1 grama. E se ele tiver um confeito pesado, olha lá, 14 gramas. Viram só? Pesar o outro. 14 gramas. Então, vocês viram a importância? A gente pegar e ter várias opções em uma placa só de peso? Porque no final, para você ter um peso final, o seu trabalho, por exemplo, com 14 gramas, né, de doce, e eu quero um desse daqui, ó, confeitado, eu vou ter que pesar ele com 10 gramas, igual esse daqui, não é mesmo? Só que se eu quiser um desse daqui, assim, ó, confeito fino, ninho, açúcar, com 14 gramas, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que pesar ele com 13 gramas. Por quê? Porque ele vai aumentar só 1 grama com o confeito fino. Então, vocês estão entendendo que no final, a gramatura, todos vão ter a mesma gramatura, porque você tem 4 tamanhos diferentes. Então, esse daqui, ele tem 10 gramas,
né? A gente fez ele aqui com 10 gramas e o outro também com 10 gramas. Porém, o peso final dele tá com 14 porque é um confeito mais grosso ou com um confeito em cima, né? Que foi a pitanguinha que a gente fez. E esse daqui, ó, o caso desses daqui, que são os gourmets. Eles têm aparência do mesmo tamanho, né? Eles estão parecidos. Esse daqui a gente fez com 17 gramas de peso, de massa, né? Na placa com 17 gramas. Ele tá pesando, ó, 17 gramas. Ele não chegou nem a aumentar 1 grama. Vamos ver os outros. 18, esse aumentou 1. Vamos ver o terceiro. 17 gramas. Então, eles aumentam muito pouco quando o confeito é fino, viu? Eles têm uma diferença muito pequena, tá? E esses aqui a gente fez com massa de 15 gramas, ó, 21 gramas cada um. Olha só isso, gente. 21 gramas, porque é um confeito pesado. Então, ele vai pesar mais, mesmo ele tendo uma gramatura de massa menor. Porque assim você consegue padronizar. Então, olha lá, tamanhos iguais, pesos diferentes. 15 gramas tá com 21, 17 gramas continua entre 17 e 18 gramas. Viram só como é importante? A diferença de um pro outro? Um boleado num tamanho maior, com menos peso final, e outro boleado com tamanho menor, com mais peso final, pelo fato de ser um brigadeiro com granulado. Esses daqui que eu tô pesando agora, eles são os de 13 gramas. Ó como eles estão pesados, depois da gente passar o granulado. 13 gramas, eles aumentaram 3 gramas. Viram só? Como difere o confeito que você tá usando? E é isso. Por isso é tão importante a gente ter uma placa que a gente consiga porcionar 4 tamanhos. Isso ajuda demais no dia a dia. E essas bandejinhas de mini cake também são da Fast Plastic.